Apesar de novas regras, Dark Kitchens vive em pé de guerra com vizinhos que dizem até cheirar a hambúrguer em São Paulo. No final de novembro, o prefeito Ricardo Nunes sancionou uma lei para regulamentar o setor. Enquanto empresários reclamam das limitações, moradores se queixam dos transtornos com os estabelecimentos. Entregadores se enfileiram em frente a uma Dark Kitchen em Brooklyn, zona sul de São Paulo. Moradores acusam motociclistas de vandalhas, como dirigir da contramão e ocuparem calçadas que ficariam intransitáveis. Em um único endereço da zona sul paulista é possível comprar uma cumbuca de feijoada, hambúrgueres, salsichas alemães ou toda sorte de doce, dos brownies às palhetas mexicanas. O que parece uma salada gastronômica é na verdade fruto de um novo tipo de negócio da cidade que ganhou tração da pandemia. As Dark Kitchens são cozinhas industriais focadas nos aplicativos de delivery. O King para garfo e faca, por assim dizer. Um prato cheio para um banquete de polêmica. Esqueça os salões, mesas, cadeiras, talheres e toda sorte de equipamento de um restaurante comum. São cerca de 30 endereços do tipo da capital paulista, de acordo com a estimativa do setor, com escalada industrial na produção. Em geral, essas cozinhas têm espaço para 2 ou 3 dezenas de restaurantes que fervem até altas horas da noite. O modelo despontou na capital paulista lá pelo ano 2020, mas com a passagem do período mais ferrenho da pandemia, ganhou corpo e adeptos. A tendência pipocou primeiro da Índia e depois dos Estados Unidos. A regularização desse tipo de negócio em São Paulo só ocorreu no dia 30 de novembro, quando o prefeito Ricardo Nunes sancionou uma lei. Cada galpão agora não pode passar de 500 metros quadrados em áreas residenciais e o número de restaurantes agrupados no mesmo endereço não pode ser superior a 10 na maioria dos casos. A legislação foi cercada de críticas de todos os lados. Em uma ponta, moradores enfurecidos com o impacto desse tipo de comércio em seu bairro. Na outras, as empresas que alegam que o negócio será desidratado com as novas regras. Aluno xingado de bacon. Antes da lei, audiências públicas na Câmara Municipal foram a prova que os vizinhos não economizam as queixas e descrevem constrangimento até na etiqueta social. Em junho, por exemplo, o morador de Brooklyn, que não quis mostrar sua imagem, comentou o caso insólito envolvendo a atividade econômica. Vivemos um dia todo com uma coisinha da nossa orelha. Meu filho já foi chamado de bacon na escola porque ele tem cheiro de gordura. É algo que extrapola a vida social da pessoa. Revoltou-se. O desconforto chega a tal ponto que há moradores que vivem na rua Guararapes, no mesmo bairro, onde há uma dessas múltiplas cozinhas que chegam a dizer que, em protesto, não pedem mais comida em serviço de delivery. No WhatsApp da vizinhança, os insatisfeitos divulgam vídeos mostrando a barulheira que assemelha a um zumbido quase constante que vem dos equipamentos das cozinhas. Marina Pecker combate o serviço desde que ele começou. A poluição sonora ganha ainda o ronco dos motores de motoboys que vão e vêm, lá de pilotarem na contramão, se sentarem no chão com as mochilas apoiadas nas calçadas para o desespero dos vizinhos. E para piorar, tudo se intensificou, como diz a moradora Lúcia Barros, instalada ao lado de uma Dark Kitchen. Quando começou, de acordo com ela, o fique em casa determinado pelo governo, ou seja, o confinamento o submeteu a uma verdadeira tortura de odores e barulhos enlouquecedores.
Antes, o ponto tinha uma padaria. Conta a administradora que descreve seu martírio como algo quase suportável. Eu durmo com uma turbina de avião da minha cabeça. Acordo com o cheiro de cebola e vou dormir com o cheiro de hambúrguer. Essa é minha rotina. Há ainda problema com motoboys. Como nós, moradores, vamos ficar? Na zona oeste, outra da Kitchen criticada fica na rua Clélia. Nos arredores mora a relação pública Mariana Parker, que pode ser considerada uma pioneira porque combate o serviço desde o nascedouro. Em 2020, ela investiu R$ 20 mil em uma estrutura de metal de vidro. Não posso dizer que nada melhorou, senão eu teria vendido minha casa. Porém, ainda escuto o barulho das coifas e há motoboys no meio da calçada. Por vezes as pessoas têm que passar pelo corredor de ônibus para desviar, diz acrescentando. Onde minha casa cheirava a churrasco, tive que fazer uma obra para controlar o ruído e o odor, que ficava nas roupas estendidas na pandemia. Eu acordava do meio da noite ouvindo o barulho da cozinha, mesmo tendo viajado para o interior. As duas coisinhas que causaram irritação de Mariana e Lúcia fazem parte da rede líder do mercado, a Kitchen Central, com 10 endereços na capital paulista. Afirmando estar ciente das críticas, o diretor Guilherme Vasconcelos explica que o problema tem sido mitigado conforme a empresa se desenvolve. Ele alega que o ruído e de odor estão abaixo do limite estabelecido pelo município. Vasconcelos, entretanto, reconhece que o barulho é constante e não intermitente. Para ele, o que mais incomoda a freguesia é a presença de motoboys, uma categoria que ele acredita ter sido beneficiado pela pujança do setor. O principal foco de reclamação são os entregadores. Fomos aprendendo como funciona o negócio. Ao longo do tempo, Brooklyn e Lapa foram nossa primeira unidade de trabalho, afirma Guilherme, acrescentando. Para os motoboys é benéfico, por isso muitas vezes eles se aglomeram na porta das kitchens para esperar o pedido, o que causa desconforto aos moradores. Pessoalmente eu discordo porque é uma atitude segregadora não querer passar no meio deles. Na Lapa, criamos um estacionamento e vamos colocar uma estrutura para eles e o mesmo será feito no Brooklyn. Representação no MP. No Parambai, também na Zona Sul, moradores se organizaram para evitar que uma cozinha coletiva fosse instalada nos arredores. O movimento obteve uma representação do Ministério Público e, após a confusão, Kitchen Central desistiu do endereço. O antagonismo dos vizinhos, contudo, não é a única mosca na sopa da empresa. A nova lei da opinião de Guilherme inviabiliza o negócio. O número máximo de cozinhas foi limitado em 10 por endereços e temos entre 20 e 25 em média, ainda limite de 500 metros quadrados para as dark kitchens. Todas as nossas cozinhas são maiores. Embora a lei não seja retroativa e não obrigue a dark kitchens, mas inchada a expulsar as cozinhas parceiras, a ideia é que as liberações de uso dos restaurantes que pode ocupar o local seja sucessivamente encerrada, ou seja, se há 20 cozinhas em um endereço e decide sair, ou uma outra não pode ocupar a vaga. O executivo estima que, por causa da alta rotatividade do setor, ele chegaria a 10 vagas permitidas por lei somente em 120 dias. Diante do enrosco jurídico, a empresa abriu mão. Por enquanto, a ideia de dobrar o número de cozinhas da cidade em 2023, a Kitchen Central não confirma que entrará na justiça contra as novas regras. Outras marcas do mercado são mais taxativas. A nossa visão é de que a lei inviabilizou o setor e é por isso que formaremos uma associação para judicializar a lei e apontar o que observamos do inconstitucional. Nós apoiamos a medida que mitiguem o impacto para a vizinhança.
Contudo, há pontos da lei que são contra a atividade econômica, diz Gustavo Nogueira, sócio da Smart Kitchen, que tem 5 endereços e abriga 80 cozinhas na capital paulista. O setor estima que a nova regra impactará 300 restaurantes que reúnem 15 mil entregadores de refeições. A prefeitura não informou se há algum plano em andamento para tentar uma conciliação entre empresários e moradores. Procurado apenas afirmou que as empresas têm até 90 dias para se adequarem às medidas, como internalizar as vagas para os entregadores, providenciar sanitários, vagas para carga e descarga e mercadoria e respeitar o limite de ruído do zoneamento. O vereador Rodrigo Goulart, PSD, um dos mais envolvidos na discussão das kitchens da Câmara, contudo vê progresso. O setor avançou muito, antes não tínhamos regra, agora temos.